O módulo 12 da frente 2, ainda vamos trabalhar com PA, propriedades, progressões aritméticas, tá? E nessa aula, propriedade e soma dos termos de uma PA. Lembrando que toda vez que eu tenho uma progressão aritmética, só para relembrá-los, a fórmula do termo geral é a n igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão, tá? Para lembrar, esse aqui é o último termo, ou a posição que ele ocupa. Esse é o primeiro termo. O n é o número de termos, tá? E r é a razão, certo? Então, esse aqui é a fórmula do termo geral de qualquer PA. E como que eu obtenho a razão? Sempre é o A2 menos A1, ou o termo posterior menos o anterior, tá? Sabendo disso, nós vamos para as propriedades de uma progressão aritmética, tá? Quais são as propriedades? A propriedade dos termos equidistantes, tá? A propriedade do termo do meio e a soma dos termos de uma PA. Bom, eu vou falar inicialmente da propriedade dos termos equidistantes e da propriedade do termo do meio. Então, vamos lá. Se eu tiver 5 termos de uma PA, ou 6 termos, ou 7 termos, existe a propriedade dos termos equidistantes, que diz o seguinte, ó. A soma dos termos equidistantes do termo do meio são iguais à soma dos dois termos do meio. Então, vai ficar, ó, A1 mais A5 é igual a 2 mais A4, que é igual a 3 mais A3, tá? E a propriedade do termo do meio seria a média aritmética. Então, olha, sempre que eu tiver 3 termos consecutivos, o termo do meio, que é o A2, vai ser igual à média aritmética dos dois termos anterior e posterior a ele. Então, ó, A2 é igual a A1 mais A3 dividido por 2. Média aritmética é somar e dividir pela quantidade de termos, tá? Então, vamos ao primeiro exercício, que o primeiro exercício ele foge um pouquinho disso aí, mas dá para fazer tranquilamente. Veja bem o que fala, ó. O primeiro termo de uma progressão aritmética é 4. Então, qual é a primeira mensagem que ele me dá? O primeiro termo é 4. E o último termo, que eu vou chamar de AN, é 67. A razão dessa PA é um número inteiro maior que 1. Então, ele só diz isso, ó. A razão é maior que 1. O número de termos dessa PA, sabendo que 32 é um dos seus termos, é. Então, o que ele quer? O N. Mas ele está dizendo que 32 é um dos termos dessa PA. Eu não sei qual termo. Eu sei que se eu tenho o primeiro e o último, eu vou chamar esse aqui, ó, AP, de um número qualquer da minha PA, tá? Não sei qual é ele. Então, tendo todos esses dados, eu vou montar uma PA, tá? Segundo a situação que eu tenho, tá? Bom, se eu tenho A1, o primeiro e o último termo, lembra que eu acabei de rever que a fórmula do termo geral é A1 mais N menos 1 vezes a razão, tá? Sabendo disso, eu vou montar para essa situação. Então, eu vou ter lá, ó, a N, quem que é o AN? É o último termo, é o 67, tá? Aqui, ó, a N é o 67, tá? Que é igual a 1 é 4, mais N menos 1 vezes a razão que eu não tenho, certo? Para
esse termo aqui, ó, ao invés de eu usar N, eu vou usar P, tá? Mas o último termo, ele ficaria como na minha fórmula, ó. AP igual a P menos 1 vezes a razão. É um termo qualquer, tá? Esse N é o último termo, esse P é o termo qualquer da minha progressão aritmética. Então, ó, 32 é igual a 4 mais N menos 1 vezes a razão. Percebe que eu tenho um sisteminha aqui? Tá? Se eu quiser jogar para o primeiro membro as minhas incógnitas, ele vai ficar assim, ó, N menos 1 vezes a razão, que é igual a 67. E aqui, 4, N menos 1 vezes a razão, é igual a 32. Se esse 4 está somando, ele passa para lá subtraindo em ambos os termos. Então, o que ele vai ficar, ó? N menos 1 vezes a razão é igual a 67 menos 4, 63. E de baixo, N menos 1 vezes a razão é igual a... N não, aqui é o P, desculpa, ó. Aqui é o P, né, ó, P. P. Igual a 32 menos 4 é 28. Muito bem. Tudo certo, mas nada resolvido, né? Porque o que eu quero? O número de termos dessa PA, tá? Mas, para determinar o número de termos, eu preciso ter a razão. Eu só sei que a razão é maior que 1. Então, veja bem, ó. O que vai acontecer? Se eu quero N, eu tenho que passar a razão para lá, não tenho? Tá? Se eu quero P, eu tenho que passar a razão para cá. Então, em ambas as situações, a razão está dividindo. Então, eu teria 63 por razão e aqui eu tenho 28 por razão, tá? Então, 63 e 28, ambos estão dividindo por R. Então, o R tem que ser quanto para isso aqui dar exato? Percebem que 63 e 28 é múltiplo de 7. Então, eu posso dizer que a razão aqui é 7, ó. 63 por 7 dá 9, 28 por 7 dá 4, correto? Então, eu já determinei que a razão dessa PA é um número maior que 1. A razão, então, é 7. Sabendo que a razão é 7, eu tenho condições agora de achar o número de termos dessa PA, que é N. Então, onde é que eu vou? Nessa situação aqui, ó, porque eu tô procurando o N, tá? Se a razão é 7, eu vou pôr lá, ó, 63. N menos 1 é igual a 63 dividido por 7, vai dar 9. N vai ser 9 mais 1. O número de termos dessa PA será quanto? 10. Então, alternativa B. O segundo exercício diz assim: letra A, quantos múltiplos de 13 há entre 100 e 200? E letra B, quantos múltiplos de 17 há entre 1000 e 2000, tá? Eu vou fazer a letra A, porque a letra B é exatamente a mesma coisa. Eu vou pôr a resposta da B e fazer a A. A resposta da B é 59, tá? Vocês vão fazer sozinhos depois e me mostrar no grupo, tá? Então, letra A, tá? Ele diz assim: quantos múltiplos de 13 há entre 100 e 200? Então, ó, entre 100 e 200, quantos múltiplos de 13 eu tenho? Então, vamos ver. Para ser múltiplo de 13, ele tem que ser divisível por 13, tá? Então, vamos ver se 100 é divisível por 13. Olha lá. Para dividir 100 por 13, vai dar 7, tá?
7 vezes 3, 21. 21 para 30 dá 9. 7 vezes 1, 7. 3 é 10. Então, dá 7 e sobra 9. Ou seja, tá? O primeiro múltiplo de 13, tá? Depois do 100, o que eu vou pensar? Como é que eu vou achar? Eu vou ver quem que é o último múltiplo, tá? Se deu 7 e sobrou 9, eu posso dizer que o último múltiplo de 13 antes de 100 é quem? 100 menos 9 dá o quê? 91, correto? Então, se 91 é o último múltiplo de 13 antes do 100, para achar o primeiro depois do 100, basta pegar o 91 e somar com 13. 91 mais 13 vai dar 104. Então, 104 é o primeiro múltiplo de 13. Então, eu sei aqui, ó. Esse aqui é o primeiro múltiplo de 13. Se eu somar 104 mais 13, eu vou obter 117. E assim sucessivamente. Bom, como nós achamos o primeiro múltiplo, nós temos que verificar se o 200 também é múltiplo de 13. O que eu vou pegar? Dividir 200 por 13, tá? Então, vamos lá. 1 vezes 13 para 27, abaixo 7, tá? 5 vezes 3, 15 para 25, sobrou 65, certo? Então, olha lá. 200 dividido por 13 dá 15 e sobra 5. Então, para eu achar o último múltiplo de 13 antes de 200, basta subtrair 200 menos 5, vai dar 195, tá? Então, ó, o último múltiplo de 13 antes de 200 é quem? 195. Por quê? 200 menos 5 é 195. Então, eu sei que 195 é o último múltiplo de 13, tá? Portanto, após essa situação, qual será a minha PA? Ela começa com 104 e termina com 195. O que ele pergunta? Quantos múltiplos de 13 há entre 100 e 200? Então, basta achar o valor de N. Ó, A1 é 104, a N é 195, a razão é 13, porque eu estou trabalhando com múltiplos de 13, eu quero achar o N, tá? Como que eu vou trabalhar? Com a fórmula do termo geral. A N é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Quem é a N, no caso? 195. Quem é o A1? 104. Quem é N? É quem eu quero. Quem é a razão? 13. Então, 195 vai ser 104 mais, vou aplicar a propriedade distributiva, 13n menos 13, correto? Então, eu tenho lá, ó, 195 é igual a 13n, 104 menos 13, vou obter 91. Se eu quero achar o valor de N, eu vou isolar o N no primeiro membro.
Então, vai ficar, ó, 13n mais 91 é igual a 195, tá? 13n é 195 menos 91. 13n será 104. Se eu dividir 104 por 13, eu vou obter 8. Então, quantos múltiplos de 13 há de 104 a 195? 8 múltiplos, tá? O próximo, a letra B, então, vocês farão depois para a gente corrigir, tá bom? Exercício número 3. O que fala o exercício número 3? O valor numérico do nono termo da progressão aritmética 3 menos x e raiz quadrada de 9 menos x é. O que eu tenho aqui? Eu tenho ele está falando que é uma progressão aritmética, tá? Uma PA, 3 menos x e raiz quadrada de 9 menos x. O que eu percebo? Ó, esse aqui para mim é o A1, esse aqui é o A2 e esse é o A3, tá? Lembra que eu falei para vocês? Quando eu tenho 3 termos consecutivos, eu vou usar a fórmula do termo do meio, que é a média aritmética entre os da ponta. A2 é igual a 1 mais A3 dividido por 2, tá? Por que isso? Porque ele pede um nono termo. Para achar o A9, eu preciso de A1 e da razão. Quem que é o A1? 3 menos x. Quem que é o A2? Menos x. Eu preciso achar esse x para conhecer quem é o A1 e quem é o A2. Para conhecer a razão e depois o A9, tá? Bom, então, se eu tenho 3 termos consecutivos, o A2 é igual a 1 mais A3 dividido por 2, a fórmula do termo do meio. Correto? Então, vamos lá. Quem que é o A2? Menos x. Quem é o A1? 3 menos x. Quem é o A3? Raiz quadrada de 9 menos x. Tudo isso dividido por 2, tá? Extremos e meios? Ó, extremos e meios. Então, menos 2x é igual a 3 menos x mais raiz de 9 menos x. Correto? Então, dá para perceber aí que eu estou numa equação, tá? Mas é uma equação irracional porque eu tenho raiz quadrada. Então, vamos jogar todos esses termos para o primeiro membro. Então, como é que ele vai ficar, ó? Menos 2x mais x menos 3, que é igual a raiz quadrada de 9 menos x. Menos 2x com menos x vai dar menos x. Menos 3, que é igual a raiz quadrada de 9 menos x. Como é que eu dou saída para essa situação? Eu tenho aí uma equação irracional, tá? Para eliminar essa raiz e poder achar o x, eu elevo isso aqui ao quadrado, não elevo? Para poder eliminar a raiz. Só que numa equação, a balança, os pratos da balança têm que estarem iguais. Então, se eu elevei o segundo membro ao quadrado, eu elevo o primeiro membro ao quadrado também, tá? E agora eu vou trabalhar com o quadrado da diferença de 2 termos, lembrando que o primeiro termo é negativo, certo? Então, vai ficar, ó, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Cancelei, deu 9 menos x. Pessoal, isso aqui, ó, vocês podem fazer rapidinho, tá? Eu tô fazendo didaticamente, né? Então, expoente par, o resultado será positivo. 2 vezes x vezes 3, 6x, sinais iguais, positivo, mais 9 menos x. Igual.
né? Então, o que eu tenho aqui, ó? Posso cancelar x² mais 6x mais x é igual a 0. X² mais 7x é igual a 0. Caí numa equação do segundo grau incompleta. Como que eu resolvo? Posso pôr em evidência o fator comum, ou resolver por delta. No caso, o fator comum é muito mais fácil. O fator comum aqui é x. Divido tudo pelo x. Então, olha, x² por x, x. 7x por x dá 7, igual a 0. Lembram disso? Quais serão as minhas respostas? X é igual a 0. E aqui, x mais 7 é igual a 0. O x é igual a menos 7. Muito bem. Eu preciso agora, tá? Trabalhar para achar o A1, o A2 e o A3, certo? Como é que eu vou fazer para achar o A1, o A2 e o A3? Eu vou substituir, tá? Os valores para poder achar o valor, tá? De x aí, tá? Então, vamos lá. Eu vou determinar aqui, eu só tô procurando aqui para x igual a 0. Se eu substituir para x igual a 0, não satisfaz aqui, ó, tá? Porque não existe menos 0. Então, vou cancelar já o x0. Então, situação 2, tá? Eu vou usar para x igual a menos 7. Quem é o A1? É 3 menos x. Então, vai ficar 3 menos 7, sinais iguais positivos, 7, 3, 10. Quem é o A2? Menos x. Então, ó, menos 7 vai dar 7, tá? E quem é o A3? Raiz quadrada de 9 menos x. Vai ficar raiz quadrada de 9 menos 7, tá? Então, 9 menos 7 vai dar raiz quadrada de 16, que é 4. Portanto, eu tenho para x igual a 7 a seguinte progressão aritmética: 10, 7 e 4. Correto? Tá? O que o exercício quer agora? Ele quer achar o nono termo da PA, tá? Quem que é o nono termo da PA? O nono termo da PA é o A9. Como é que eu calculo o A9? A1 mais 8R. Então, eu tenho A9 vai ser, quem é o A1? É o 10, mais 8 vezes a razão. Quem que é a razão? 7 menos 10, menos 3. Então, quem será o A9? 8 vezes 3, 24. Então, A9 será quanto? Menos 14. Alternativa E. O quarto exercício, o que ele fala? Em um triângulo ABC, tá? ABC, reto em B, as medidas de seus lados AB, BC e AC formam nessa ordem uma progressão aritmética de razão 3. Então, das alternativas abaixo, as medidas de AB, BC e AC são respectivamente. Então, veja bem, ó. Se esse é um triângulo retângulo, isso aqui é a hipotenusa, tá? A hipotenusa de qualquer triângulo retângulo é o maior lado do triângulo. Portanto, ó, se os lados formam uma progressão de razão 3, eu posso dizer que o lado do meio é x
Esse aqui será x mais 3 e esse será x menos 3. Por quê? Esse é o maior lado, é 3 a mais que esse, e esse é o menor lado, é 3 a menos que esse, porque a razão é 3, tá? O que ele pede? A medida dos lados desse triângulo, tá? Dá para perceber que eu posso aplicar Pitágoras aí para achar x? Então tá, ó, eu vou trabalhar com Pitágoras, tá? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. X quadrado, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Termos iguais em membros opostos, cancelo e o x quadrado, né? E cancelo qual? O 9. O que sobrou? 6x igual x quadrado menos 6x, correto? Então, eu posso dizer que, para mim, ficou x quadrado menos 12x, que é igual a zero. Tenho aí, novamente, uma equação do segundo grau na variável x incompleta. Põe em evidência, x menos 12 é igual a zero, o x é zero, e aqui o x vale 12, tá? Uma das respostas eu cancelo. Vou cancelar o zero. Por que dessa vez eu cancelo zero? Porque eu tô falando em triângulo, triângulo não tem lado valendo zero, tá? Bom, se x é zero, o que ele quer saber? As medidas de seus lados, tá? Então, eu tenho lá, olha, o item 2. Eu tenho a medida AC vale quanto? X mais 3. A medida BC vale X e a medida AB vale X menos 3. Correto? Se o X vale 12, 12 mais 3 é 15. Aqui vai valer 12. 12 menos 3 vai dar 9. Então, quais são as medidas desse meu triângulo que formam uma PA? 9, 12 e 15. No caso, alternativa C. E último exercício, o que ele diz? As idades de 5 irmãos nascidos em 14 de março formam uma PA de razão 3, tá? Na comemoração de aniversário de 1980, a soma das idades desses irmãos era 45 anos. Considerando que o caçula está vivo em 14 de março de 2020, sua idade será D, tá? Bom, que eu posso pensar aí? Eu tenho 5 irmãos, tá? Se eu tenho 5 irmãos formando uma PA, eu tenho aqui, ó, A1, A2, A3, A4 e A5. Como no exercício anterior, a razão é 3, ele só fala isso, tá? Então, o que eu vou pensar, ó? Que a idade do filho do meio é X. Se a razão é 3, quem será a 4? X mais 3. Quem será o segundo filho? O x menos 3, que é o que tem o termo do meio, mais 3 e menos 3. Quem será o quinto filho? O x, o anterior, mais 3, então ele vai ter x mais 6. E o primeiro filho? X menos 6. Então, eu tenho essa PA. Ele diz que a soma de suas idades em 1980 era 45 anos. Então, eu vou somar, tá? E igualar a 45. Então, o que eu tenho aqui, ó? X menos 6 menos x, mais x menos 3, mais x
mais x mais 3 mais x mais 6 é igual a 45 anos em 1980. Com isso, eu consigo achar o valor de x. Então, olha, 1, 2, 3, 4, 5x, correto? Tá? Eu tenho lá, ó, menos 6 mais 6, menos 3 mais 3 é igual a 45. Então, x vai ser igual a 9. Então, em 1980, tá? Em 1980, quantos anos tinham esses filhos, tá? O filho do meio tinha 9 anos, no caso, tá? 9 mais 3, 12, tá? 9 menos 3, 6. 12 mais 3, 15. E 6 menos 3, 3. Então, o caçula, no caso, tinha 3 anos, tá? Isso em 1980. O que ele quer saber? Quantos anos ele terá em 14 de março de 2020? Então, vamos lá. De 1980 para 2020, eu tenho aqui 40 anos, tá? Se em 1980 esse menino tinha 3 anos, passaram-se 40 anos até 2020, hoje ele tem 43 anos, alternativa B.